Você sabe para que você tem que declarar o imposto de renda ou quando você tem que declarar? Para responder essas e outras perguntas, está aqui comigo no estúdio o contador Rafael Moreira. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Rafael. Eu queria que você explicasse para a gente, antes de mais nada, qual que é o objetivo da declaração do imposto de renda? O objetivo da declaração do imposto de renda é fazer a regularização do CPF, tá? Então, aquelas pessoas que de repente oferiram rendimentos inferiores ao obrigatório e por consequência ali acabaram tendo descontado o imposto de renda, elas fazem o imposto de renda agora para poder receber esse valor de volta, ou aqueles que eram obrigatórios fazer o imposto de renda, fazer o recolhimento do imposto devido. Você falou aí que não é obrigatório, não é todo mundo que tem que fazer não, né? Não, não é todo mundo que tem que fazer, só quem oferiu os rendimentos ali acima do que era obrigatório, que é os 33.888, ou quem ficou ali qualificado em outras situações, por exemplo, teve rendimentos isentos e não tributáveis acima de 200 mil, quem, por consequência, morava fora do Brasil e aí veio adquirir a situação de residente aqui no ano de 2024, e aí essas pessoas, elas são obrigatórias. Quem não tiver nessa situação, não é obrigado a fazer o imposto de renda. Rafael, para eu saber se eu tenho que fazer ou não, eu tenho que fazer os cálculos, eu tenho que chamar um contador, como é que eu vou saber? O ideal é ter ali a pessoa qualificada, né, o profissional da área de contabilidade, para poder puxar suas informações, ver a questão das fontes pagadoras, se você atingiu o teto ou se de repente você tem imposto a restituir ou a pagar. Tá? O certo é procurar um profissional da área. Eu tenho um prazo para isso, né? Começou hoje, vai até o finalzinho de maio, é isso? Isso mesmo. O prazo para a declaração do imposto de renda ele começa hoje, dia 17, e vai até o dia 30 de maio. O que acontece se eu não declarar dentro desse prazo? Tem algumas implicações. A pessoa que não fizer o seu imposto de renda e tiver obrigado a fazer o imposto de renda, ele vai ficar aí com a situação inapta no seu CPF, está sujeito a multa de R$ 165 também, limitada aí a 20% do valor do imposto que era devido, caso a pessoa não tenha feito o imposto de renda e era devido. Então, eu tenho que fazer essa declaração. Como é que eu faço? Eu posso fazer sozinha? Você citou que a gente pode chamar também um profissional, um contador. Mas e se eu quiser fazer sozinha, como é que eu faço? Olha, pode fazer? Pode. Através dos portais da Receita Federal, você pode fazer a declaração pré-preenchida, diretamente online, ou baixar o programa, tá? Mas o ideal é que procure um profissional da área, porque existem algumas situações que pode colocar a pessoa em malha fina. E aí, se a pessoa estiver em malha fina e não regularizar, aí também vai ficar com o CPF na condição de inapto, tá? Então, é o ideal procurar um profissional. Explica pra gente, Rafael, o que é malha fina? Malha fina é quando você tem alguma situação que está divergente entre o que você informou na sua declaração de imposto de renda e o que o governo tem. Um exemplo, o governo informou que você tem ali 20 mil de recebimentos e você informou que você tem um valor a menor do que aquele ali. Então, você tem uma divergência dessas informações, consequentemente, você cai em malha fina para explicar o porquê daquela divergência. O que é que eu preciso ficar atento nesse período de declaração do imposto de renda? O ideal é que você já tenha todas as informações referentes ao exercício de 2024, então notas fiscais, referente à saúde, referente também à questão de educação e outras situações que possam ter te colocado obrigado a fazer o imposto de renda, para que você não deixe passar nada e não caia na questão da malha fina. Existe uma declaração simplificada, existe outra detalhada. Tem diferença disso na hora de fazer a declaração? Tem sim. Quando você opta pela declaração simplificada, significa que você está colocando ali informações praticamente básicas. Então, você vai colocar somente a questão das suas fontes pagadoras que o governo já tem. Se você tiver um dependente ou alguma situação assim, você põe. Agora, quando você parte para outra declaração, é uma declaração mais completa. Então, você vai informar praticamente tudo que ocorreu, tá? E lembrando sempre que você tem que ter toda a documentação que comprove aquela informação que você colocou lá. Certo, queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigado.